Olá, amigos e amigas. Nesta incursão de novos conhecimentos, agora focando a unificação do corpo de luz, ou realinhamento dos vórtices de energias, bem como dos corpos bioenergéticos e de todo o ser multidimensional de que somos feitos. Vimos que o corpo de luz caracteriza-se por uma frequência vibratória de energia, que aumenta gradualmente, e ao mesmo tempo por uma diminuição da densidade estrutural do ser, promovendo que a compreensão sobre a integração do corpo físico com a consciência, promovendo a ascensão espiritual, que é a prática do amor incondicional como meta, ou a fraternidade universal, e a união com a fonte criadora. Nós já vimos isso aí no vídeo anterior. Muito bem. Segundo o arcanjo Ariel, que nós estamos embasados nesse conhecimento que ele nos transmitiu, a partir da década de 80, muitas pessoas neste planeta foram ativadas até pelo menos o primeiro nível do corpo de luz. E muitas outras criaturas foram ativadas até pelo menos o terceiro nível do corpo de luz. Esse não é um processo seletivo. Todos estão passando por isso. Nós estamos em direção a uma nova morada de Deus, que é a morada de regeneração, onde ocorre mais o bem do que o mal. Naturalmente, muitos dos seres vivos desta humanidade irão para outros mundos mais primitivos, ou vão ficar neste mesmo em provas e expiações. Vai ser a escolha de cada um. Olha, muitas pessoas estão abandonando o planeta porque não querem passar por esse processo nesta vida de unificação, de trabalho ascensional espiritual. É de livre-arbítrio. Pode-se escolher viver em qualquer outra vida. É uma opção. As boas oportunidades serão perdidas, com certeza. Essas pessoas simplesmente não estão preparadas intelectualmente para realizar isto nesta encarnação. Entenderam? Muito bem. Na visão dos mentores espirituais, o ser humano é um ser vasto e multidimensional. É importante compreender isso. O que nós podemos ver com os nossos olhos dos sentidos encontra-se na terceira dimensão. É apenas uma pequena parte do ser. Vimos isso esquematicamente no vídeo anterior, lembra disso? Segundo os mentores, o chakra do coração tem uma membrana ou véu que evita o regresso ou acesso ao plano espiritual como ser vivo, como ser multidimensional, para manter-nos no jogo da separação, que é a nossa encarnação. Já falei sobre isso, né? A terceira dimensão tem a matéria como base, matéria nossa, estrutural. E a quarta dimensão, que é o plano astral, tem as emoções e a mente como base, os corpos bioenergéticos. São nessas dimensões que ocorre o jogo da separação ou reencarnação. A terceira, a quarta dimensão numa ligação como um binômio. O nosso espírito está na quarta dimensão para a quinta dimensão. Muito bem, as terceiras e quartas dimensões mantêm a ilusão do bem e do mal, nas quais a criatura pode sentir-se agora separada do próprio espírito e de outros seres, sem saber. Nada que sucede no plano físico pode ir além do plano astral, e não se pode afetar nada mais. Nós não temos acesso por causa da membrana do chakra do coração. Na verdade, a membrana do chakra do coração fecha essas possibilidades de se ter experiências multidimensionais. Atualmente, a membrana do chakra do coração está começando a se abrir em muitas criaturas do planeta. O chakra cardíaco está elevando o seu funcionamento e começando a abrir níveis mais profundos, predominando sobre os outros chakras. Os outros chakras também estão se transformando.
A forma cônica está ficando esférica, lembra da forma dos vórtices? E emite radiação em todas as direções agora ao mesmo tempo, porque está numa forma mais esférica. Então, se o chakra do coração começa a predominar, tudo fica expandido e o sistema dos chakras se integra no que denominamos de chakra unificado. Tudo fica unido. Não só os chakras, os corpos bioenergéticos e chega até a consciência. É um campo unificado de energia e ao alcançá-lo, a pessoa se sente em deslumbramento. Eu já falei isso. É algo incrível. A nossa percepção fica à flor da pele, nós ficamos entendendo onde estamos na multidimensionalidade. Quando fazemos a meditação do chakra unificado, olha, temos uma meditação, estamos contribuindo para a criação do nosso corpo de luz. Nós vamos aprender isso no próximo vídeo, penso eu. Unificando-se os chakras, também se unificam os corpos bioenergéticos, o emocional, o mental e o espiritual. Os corpos de energias ou bioenergéticos formam um campo unificado, é uma coisa só, é um campo quântico de energia. E começamos a dar conta de que quando sentimos medo, por exemplo, ou temos um bloqueio emocional, o que isto significa? Que o corpo físico está se separando da consciência, está havendo uma separação. Isto é uma ilusão, porque não há separação, parece real. O que se deve fazer é realinhar ou unificar e desta forma os temores desaparecem, os desequilíbrios das emoções, da parte espiritual ou psíquica. Vocês percebem que o processo de unificação é algo sujeito a altos e baixos, dependendo da ascensão espiritual. Eu também falei que quando a unificação fica estabilizada, quando nós ascendemos espiritualmente, há altos e baixos dependendo do nível em que nós estejamos na ascensão espiritual. Chega um momento que a gente entra naquele deslumbramento de qualidade de vida mental, emocional, amorosa, na prática da fraternidade universal. A unificação dos chakras é importante para o nosso crescimento em torno do corpo de luz, porque permitirá manejar qualquer quantidade de energia através do corpo físico, sem nenhum dano. Todo o campo de energia a sustentará. Como eu falei, o corpo de luz desenvolve-se em vários níveis evolutivos. Depende do nosso trabalho ascensional. E a pessoa passa por uma série de mudanças. Incrível essas mudanças. Tendo como meta a ascensão espiritual na prática da fraternidade universal. Vamos então descrever de uma maneira bem sucinta cada um deles, a fim de entendermos o processo ascensional que pode acontecer se nós optarmos pela unificação e ascensão espiritual. Destaco que a ativação ou iniciação da unificação dos vórtices de energias e dos corpos bioenergéticos é realizada pelos mentores espirituais responsáveis pelas equipes de transição planetária. No meu caso, eles me unificaram espiritualmente e eu estou estabilizado há anos. Eu também posso unificar uma pessoa, só que a pessoa tem que trabalhar muito para chegar num nível de estabilização da unificação. Não vem de graça, tem que ser conquistado. No meu caso, foi algo que eu fiquei extasiado com a bênção que eu recebi. Então vamos lá. São muitos níveis de evolução ascensional, mas eu vou falar uns 8, 9 níveis que vai ser o suficiente para nós entendermos pelo que podemos passar quando nos unificamos. Então, no primeiro nível, a ativação ou iniciação inicial, então, o corpo físico é inundado de luz. A luz é aquela
vibração energética que eu já falei, não é luz elétrica, é outra coisa. É a nível quântico. E inicia-se então também a perda de densidade. A gente começa a elevar a nossa vibração eletromagnética, energética, e começa a diminuir a densidade da matéria. Muito bem, esse é o primeiro nível, é uma coisa muito simples. Eu, de repente, posso ativar uma pessoa, unificando-a, já no primeiro nível. É imediato. Só que a pessoa tem que trabalhar muito para estabilizar isto. Trabalhar o quê? A ascensão espiritual, a prática da fraternidade universal. Muito bem. Aí a pessoa recebeu a iniciação ou ativação da unificação no primeiro nível. Aí passa para o segundo nível. O que é o segundo nível? O corpo duplo etérico, aquela nossa matriz energética do corpo físico, também fica inundado de luz. E começa a dissipar as estruturas de 4 dimensões que prendem a pessoa às experiências kármicas ao longo de todas as vidas. Essa luz que envolve o nosso corpo etérico começa a libertar toda essa pessoa nas experiências kármicas, em direção àquela membrana do coração. Ainda estamos longe dela. Aí a pessoa passa para o terceiro nível. Até agora essa unificação não é estável. No terceiro nível, cada célula agora do corpo é focalizada pela luz através do sistema axial que eu já falei em outros vídeos atrás. Nós estamos ligados, nós estamos mergulhados num sistema de energia axial com o universo, com tudo que existe a nível subatômico. As mitocôndrias que estão dentro das nossas células reconhecem essa luz como uma espécie de alimento. E elas começam a produzir mais trifosfato de adenosina. Lembra do ATP? Olha onde nós estamos agora, com todo aquele embasamento que eu dei de física quântica. Os códigos genéticos do DNA, que nós temos pouco percentual que a ciência determina, tem 90% inativo. Os códigos genéticos, então, inativos, aparentemente, são ativados gradualmente. Temos trabalhos científicos na literatura mostrando essa história dos códigos genéticos do DNA inativos, aqueles 90%. Nós podemos influenciar com o pensamento. O diálogo entre o corpo físico agora e o espírito, nesse terceiro nível, foi iniciado. E olha uma coisa importante, não há mais retorno, a pessoa não pode mais desistir. Muito bem. Aí passamos para o quarto nível. Neste nível, a pessoa começa a passar por uma mudança aonde? Naquele corpo mental, lembra? Onde nós temos a mente consciente física, a mente consciente emocional, etc. Esse é o quarto nível. Começa a haver uma mudança nesse corpo emocional e mental principalmente. Agora, no quinto nível, o que o espírito quer neste nível, o espírito é a minha consciência, é que meu corpo mental, meu ego, abandone o controle para que eu possa me tornar um espírito corporificado, ativo neste planeta. A minha mente consciente não sabe disso por causa daquela membrana do coração. Mas já nesse quinto nível, começa a haver uma possibilidade e um entendimento do meu corpo mental físico aqui, de que quem controla tudo é meu espírito, que é minha consciência. E que é corporificado ativo neste planeta. Plenamente consciente em todas as dimensões. Aí já é multidimensional. Inicia-se então o processo mental em que a pessoa começa a descobrir a própria identidade. Eu começo a entender o que eu estou fazendo aqui. E que eu tenho realmente uma consciência que é um ser imortal. E eu começo a me diferenciar das outras pessoas ao meu redor. Eu começo a ficar diferente mesmo. As mudanças são muito significativas. Nós começamos a mudar, mas é demais, vocês não fazem ideia. Aí podemos passar por um sexto nível. Tudo isso é muito demorado, é uma conquista
Tem que trabalhar muito a ascensão espiritual, a prática da fraternidade universal, a correção das nossas imperfeições espirituais. Então, no sexto nível, fica claro para mim, para o ser que está unificado, o seguinte: sei eu, em cada célula do meu ser, que sou o espírito, lá em cima, em ação neste planeta. Olha que é um posicionamento diferente do ser animal como eu estou me vendo aqui na terceira dimensão. Dá-se início, então, a uma transição emocional para aprender a ser a amplitude do espírito. Eu já estou tendo uma mudança no meu corpo mental e agora na minha mente emocional. O corpo mental agora começa a mudar profundamente, muito mais profundo, porque já estamos no sexto nível. A sua forma de perceber as coisas. É uma coisa incrível, não tem nem como descrever isso para vocês. Aí nós entramos no sétimo nível. A pessoa entra nos estágios emocionais agora, mais forte, do corpo de luz. Torna-se mais receptiva ao chakra do coração. A gente começa a amar de uma forma muito diferente e intensa. Aí os bloqueios do corpo emocional, olha que interessante, começam a se dissolver. E aí a pessoa começa a não ficar mais bloqueada. As relações pessoais, isso é uma coisa fundamental. Vocês podem fazer uma reflexão sobre isso que eu vou falar agora. As relações pessoais, quando a pessoa alcança o sétimo nível, se transformam em relações transpessoais. É uma coisa louca. Não vou entrar nesse campo agora. Vocês pensem a respeito sobre transpessoais e pessoais. Tudo fica numa relação transpessoal. Muito bem. Até esse nível, o chakra do coração está ali. Tem uma membrana que o envolve. E é uma membrana que bloqueia a passagem para as múltiplas dimensões, aqui da quarta para a quinta dimensão. As glândulas agora pineal e hipófise, que estão aqui na minha cabeça, começam a abrir-se. E a pessoa pode sentir uma pressão aqui na testa, no frontal, ou na parte de trás da cabeça, que é um aspecto de terceira visão, toda uma situação aí, porque a pineal é uma glândula que atua multidimensionalmente. Existe uma teoria das funções da pineal, além do aspecto do ciclo circadiano, que é aquela história de dormir e acordar com a luz, né? A glândula pineal tem uma implicação mediúnica da minha ligação multidimensional com outros seres. Um dia nós vamos conversar sobre isso. Neste nível do corpo de luz, olha que interessante, os olhos das pessoas mudam. Vê-se um nível mais profundo de luz irradiando dos olhos delas. É interessante que às vezes a pessoa, quando chega no sétimo nível, as pessoas olham para essa pessoa e falam: nossa, você está com os olhos brilhando, está uma luz diferente, parece que é uma coloração diferente. É incrível essa experiência. O chakra do coração nesse nível, então, começa a abrir-se. Olha aqui, agora estamos lá numa outra conversa. Para níveis cada vez mais profundos. Aquele véu começa a se romper. Aí é a hora que o meu corpo físico, a minha mente consciente física, começa a entender e se ligar à consciência, que está numa outra dimensão. O chakra do coração começa a funcionar de outra forma e passa a predominar sobre os outros chakras, porque está envolvendo, está se abrindo e está envolvendo tudo de uma maneira muito intensa. No sétimo nível, então, os chakras são levados a se fundirem de uma forma totalmente nova, energética. Quando se estimula a fusão dos chakras, que é a unificação, também se estimula a fusão dos corpos bioenergéticos. Quais são? O emocional, o mental, o espiritual, a fundirem-se num único campo energético. Vocês estão vendo que no sétimo nível, eu estou com todos os chakras já
unificados, estou estimulando a unificação dos meus corpos bioenergéticos, é toda a minha estrutura aqui de terceira, quarta dimensão, para se unificar com as minhas mentes da consciência. Aí nós adentramos no 8º nível. Neste nível, ocorre a ativação agora de uns cristais que vamos chamar de cristais granulados, que são 3 pequenos cristais que recebem códigos de luz das dimensões superiores. É como se fosse um receptor aqui na minha cabeça para poder receber códigos de luz, que o código não é palavra, são códigos de luz para que eu possa compreender as dimensões superiores. Ocorre também uma ativação de um cristal chamado cristal receptor da célula, que faz registros de informações. Informações multidimensionais. Essa célula contém grandes quantidades de informação que a alma acumulou ao longo das encarnações. Veja que nós começamos a ter acesso às mentes da minha consciência, com limitações naturalmente, porque estamos no 8º nível. E periodicamente, ela descarrega parte das informações acerca das experiências no cristal receptor. Então, esses cristais, eles começam a funcionar como elementos estruturais quânticos nessa ligação, nessa união mental entre o meu corpo físico, corpos bioenergéticos e a minha consciência. É um pouco complicado para explicar tudo, mas vamos devagarzinho, porque não tem outro jeito. Nesse nível, de repente, a pessoa toma posse de todas as informações. É muito louco isso aí. Sem conseguir de onde vieram, porque ela ainda está aprendendo. A pessoa está em contato com a mente multidimensional da minha consciência. Eu chamei aqui de mente subconsciente e mente consciente espiritual, lembra? Muito bem. Existem outras denominações para isso, mas vamos falar a mente da minha consciência, a inteligência do meu ser imortal. A multidimensionalidade torna-se agora um fato real e inquestionável. E a gente passa por uma situação complicada porque a gente fica assustado com tanta percepção multidimensional. Tudo que a pessoa diz ou faz é inteiramente agora guiado pelo espírito. O meu espírito é que comanda e eu sei disto. E eu controlo então todos os meus corpos bioenergéticos, os meus chakras, todo o meu ser. Fico tranquilo, com qualidade de vida, maravilhoso, deslumbrante. Nesse nível 8º, as glândulas hipófise e a pineal começam a crescer e a mudar de forma. Atuam juntas quando estão abertas, causando o quê? Que é conhecido como o arco da aliança. Esse arco de aliança tem uma forma de arco-íris que circunda o topo da minha cabeça. Da região em que se localiza o quê? A minha 4ª visão, que está aqui, ó. Tem uma 4ª visão no topo da minha cabeça que me liga multidimensionalmente a outros seres. Esse é um dos mecanismos de decodificação da linguagem das dimensões superiores, que não é com palavra, é com pensamento. Aí nós passamos por nono nível. E neste nível acontece o quê? O rumo ao despertar disso tudo que eu estou descrevendo, conscientemente. A identidade da pessoa já está mudando. Pô, já faz tempo, né? Assim como o contexto em que vive. Muda tudo. Dá início a uma mudança radical no ser multidimensional que eu sou. A criatura veio para este planeta para quê? Para se desenvolver espiritualmente e intelectualmente. E aí nós temos que vencer, para cair essa ficha, temos que vencer as limitações impostas pela separação, pela aquele véu
a membrana do chakra do coração. Entenderam essa jogada da membrana do coração? Nós temos que romper isso para entendermos o que está acontecendo conosco. Os chakras mais sutis, aqueles que estão na quarta, quinta dimensões ou superiores, vão se abrindo e a pessoa agora fica ligada à mente crística espiritual, às mentes da consciência. Então tudo se une. E eu estou indo em direção ao despertar. Todas as amarras agora se soltam, porque aquela membrana do coração está aberta. Neste momento, quando nós nos encontramos no 9º nível do corpo de luz, o espírito está começando a impulsioná-lo ao despertar. A identidade da pessoa já está mudando de forma muito significativa, assim como o contexto em que vive. O entendimento é totalmente diferente do padrão de terceira dimensão. E temos que deixar que isto ocorra, porque as transformações são de sobe e desce nos diversos níveis, altos e baixos. É uma coisa muito louca, onde nós temos a ocorrência de vários sintomas energéticos que às vezes nos assustam um pouco e não é muito agradável. Mas quando a gente tem essa consciência, a gente tira de letra. Depois, num outro vídeo, eu vou mostrar os sintomas que ocorrem em função disto aí. Então, neste nível 9, é oferecido a cada criatura, olha aqui só, a união com a fonte criadora, o que não significa renunciar aos níveis do ser físico. É no 9º nível que ocorre essa entrega de união com a fonte criadora, entrega e êxtase. Então, no 7º, no 8º e no 9º nível, a pessoa descobre que está irradiando luz de maneira totalmente diferente. É uma coisa esquisita isso aí. Os olhos parecem muito claros e diferentes para outras pessoas que estão em contato com a gente. E elas se aproximam de vocês e falam, nossa, você parece tão feliz. Pô, eu estou com 81 anos e eu estou com uma energia que as pessoas olham e falam mesmo, tem essas informações assim desse tipo. Nossa, você está jovem, você está energizado, o que é que você tem? Qual é o segredo? Eu estou dando o segredo para todos vocês. Aproveitem. Muito bem. Começa, nesse nível novo, né, a atuar a partir dessa qualidade crística agora do ser. A minha mente crística espiritual, que é uma mente de trabalho do amor incondicional como meta, da prática da fraternidade universal. Então, nesse 9º nível, isso está exuberante na nossa conduta, que é a nossa meta, que eu estou falando já desde o 1º nível. Então, neste nível do corpo de luz, a pessoa passará para estados de ser nos quais jamais esteve, tranquilo. Essa é uma coisa muito nova. Eu falo que é muito louca porque é muito louco mesmo. Bom, nós vamos viver experiências de encarnar a própria verdade, entendendo o que nós estamos fazendo aqui, o amor incondicional, bem como a luz e o poder que lhe é inerente. A gente ganha um poder, aquela história de eu unificar uma pessoa em 1 segundo é uma coisa muito louca, eu vou mostrar isso num vídeo próximo. Esse estado, chamado de chama tripla, existe no coração de todo mundo, só que nós temos que conquistar isto. Como? Ascensionando espiritualmente. É uma chama que se irradia para todas as dimensões. Aí nós nos tornamos um ser, embora encarnado, multidimensional, que eu estou falando sempre. É uma coisa, esta que nos dá a qualidade de vida. Porque a gente fica ligado à fonte criadora, ao Deus de todos nós, a todos os mentores, todos os seres benfazejos. E a gente começa a ficar blindado contra as forças do mal que nos envolvem aqui na terceira dimensão e não entra mais em bloqueio e a qualidade de vida fica maravilhosa como um ser encarnado. Maravilhoso.
A partir do nono nível, e há outros, eu não vou ficar descrevendo todos, que denominamos de níveis espirituais, e que não iremos descrever, pois tornam-se difíceis de alcançar no estágio espiritual em que nós nos encontramos. Por isso que eu não vou ficar descrevendo. Esse estágio espiritual já é algo que talvez só na outra encarnação, se a gente continuar nesse trabalho, a gente consiga alcançar. De repente a gente vai estar numa outra morada de Deus, numa morada de regeneração. Aí eu acho que alcança esses níveis. Bem, caríssimos amigos, amigas, o tema é vasto e difícil, como vocês estão vendo. Nós vamos encerrar por hoje. Vocês viram bem sucintamente as possibilidades de ascensão espiritual nos diversos níveis evolutivos do corpo de luz. O corpo de luz é aquela energia que nos dá essa possibilidade. Pelo menos citamos alguns fatores de mudanças nos diversos níveis. E neles ocorrem alguns sintomas, como eu já falei, em decorrência das mudanças vibratórias de energias nas estruturas dos chakras, dos corpos bioenergéticos, de toda a minha estruturação. E aí nós vamos ter que trabalhar para minimizar esses sintomas. Olha, vamos compartilhar, inscrevam-se no canal, vamos juntos trabalhar a fraternidade universal, o amor incondicional como meta. Vocês agora estão entendendo melhor essa história, hein? Divulgando os conhecimentos e as possibilidades de alcançarmos as metas de evolução intelectual e espiritual. Até breve. O Deus que habita no meu coração saúda o Deus que habita no seu coração. Namastê.